Você, Carla, o que esperar e A o que Carla muda tem que também. contar pra gente o bastidor, hein? É verdade, o bastidor que o Beto pediu, não sei se Tenho, você tem. tenho, Carla sempre tem bastidores. E o que tenho. muda Tenho bons. Do Barroso pro Fachin, Carla? Então, vamos por partes. Primeiro eu vou falar do Fachin, depois eu falo do bastidor do Barroso, sim, que eu conversei essa semana com algumas pessoas da Suprema Corte. Em relação ao Fachin, né? Hoje, como o Beto colocou, é uma eleição simbólica, ele assume mesmo, de fato, a cadeira no final de setembro, mas aí eu estava conversando aqui com os ministros do Supremo hoje, perguntando se eles fossem definir Fachin, né, em poucas palavras, como eles definiriam. Três me responderam aqui, muito curiosamente, com dois muito parecidos, né? Sério, íntegro, excelente magistrado, sério, prudente, institucional, culto, probo e extremamente formal. Óbvio que eles vão se elogiar, evidentemente, mas eu chamaria atenção para essa questão da seriedade mesmo do Fachin e de um perfil um pouco mais discreto perante ao atual presidente do Supremo Tribunal, Luiz Roberto Barroso, que é mais, digamos, midiático, ele fala mais com a imprensa, ele faz mais palestras, ele é uma pessoa um pouco mais aberta. O Fachin não. O Fachin é mais reservado, é mais formal, é mais fechado. Veio do Paraná também, que ajuda um pouco nesse perfil. E aí o que se espera do Fachin é justamente digamos, falar mais nos autos, né? Tem uma expectativa que aqui nos confirmou muito enquanto eu estava falando com os ministros hoje, mas que a gente já ouviu ali nos bastidores do Supremo, de que ele leve mais decisões ao plenário, de que ele haja de forma um pouco mais, digamos, falar nos autos mesmo. Então a gente não espera da presidência do Fachin algo assim tão midiático. Óbvio que a gente já pediu entrevista para ele e ele já avisou também que o perfil dele é exatamente esse. Mas em relação ao ministro e ainda presidente Luiz Roberto Barroso, de fato, o que acontecia? O Barroso, quando ele assumiu a presidência, muita gente ali do entorno dele dizia que ele também falou em algumas entrevistas, ele dizia ter uma missão ali para tentar pacificar o país que estava numa turbulência muito grande, né? Ele era muito alvo do Bolsonaro também, e quando ele assume a presidência, ele dizia que ele precisava ajudar nessa institucionalidade, e ele relatava a algumas pessoas próximas que sim, que achava que depois de assumir a presidência, o ideal para ele já seria, digamos, se aposentar do Supremo, fechando um ciclo. Então, ele assumiu dizendo que, com essa, digamos, perspectiva ali, né, no entorno dele, de que, olha, acabando a presidência, eu vou sair do Supremo. O que acontece? Duas coisas. Quando se tem um movimento de abertura de uma vaga do Supremo, os candidatos, ou os cotados, digamos assim, os possíveis nomes, e isso vai depender do presidente, né? E aí começa uma especulação, já existe uma bolsa de apostas, né? Então, além do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por exemplo, um outro nome que circula bastante, o ministro da AGU, Jorge Messias, que é muito próximo do presidente, que conquistou a confiança do presidente, é um outro nome que vira e mexe, surge aí. Esses dias ouvi aí também o nome do Bruno Dantas, TCU. Eu já pedi entrevista para todos, falei, olha, se vocês forem ministros do Supremo, eu quero entrevista, já pedi. E também o Vinícius Carvalho, da CGU, são os nomes que começam a circular. Porém, para encerrar o bastidor, essa semana, conversando lá no Supremo sobre essa saída do Barroso e já perguntando se de fato ele continuava pensando da mesma maneira, eu não consegui falar com ele, tá? Não tenho nem off dele mesmo. Mas o entorno dele, que convive bem, mostra que, ao contrário ali do que a Magnifique poderia acelerar, acha que, na verdade, nesse momento, o espírito de corpo que ele tem no Supremo pode segurar ele mais um pouco. Então, que não vê nesse momento ele já saindo em setembro. Pode ser dezembro, pode ser mais para frente, mas que ele queria, digamos assim, entender a extensão das coisas antes de sair de um lugar que, querendo ou não, há uma institucionalidade que o protege, de certa forma, né? Ô, Carla, A gente viu nessa semana... desculpa, se ele sair agora, quem indica o próximo é o presidente Lula, né? Sim, exatamente. E aí depois pode ter uma vaga para o próximo presidente, né? Enfim, acho que é do Gilmar daí, né? Que sai. Isso, decano. Tem a lista lá, eu esqueci agora. Mas a questão é que daí
nesse momento, as conversas que eu tive essa semana, as pessoas falando que não acreditam muito nessa saída tão imediata, justamente porque os ministros estão sendo alvos e esse corporativismo ajudaria. Aí, só para finalizar, a gente deu essa semana, por exemplo, a notícia do filho dele, né, que é um executivo do BTG nos Estados Unidos. Ele estava passando férias na Europa e foi o próprio Barroso que pediu para o filho: não volte aos Estados Unidos. Não sabemos se você é alvo de alguma sanção ou não, porque você pode passar algum constrangimento. E eu estava falando com umas fontes do BTG e eles falaram: não, de fato, o filho do Barroso não voltou, não vai voltar para os Estados Unidos, assim, deixou as coisas dele ali, enfim, teve que sair mesmo sem saber se é ou não sancionado. Então, essas incertezas vão alcançar, de fato, qual é a extensão delas para os familiares e tudo isso, faz com que, nesse momento, ele tenha um pouco mais de cautela antes de já passar o bastão para o Fachin e dizer adeus, digamos assim. Então, eu apostaria que, nesse momento, ele ainda fica mais um pouco. Tá bom, rapidinho, Beto, porque a gente tem uma entrevista na sequência. Fux, Carmen e Gilmar, na ordem, os três depois do Barroso. Seriam antes do Barroso se ele não antecipar. Fux, Carmen e Gilmar. Obrigado. Para o próximo presidente podem ter 2 vagas, né? Próximo presidente, sim, isso. É isso. E se o Barroso... seriam 3, mas é que o Gilmar seriam, assim, 4 se o Barroso antecipar, porque o Gilmar não seria o próximo, porque o Gilmar faz, a não ser que ele antecipe, ele faz aniversário, se não me engano, 30 de dezembro. Então seria 30 de dezembro de 2030, no penúltimo dia do próximo presidente. Então, efetivamente, Fux e Carmen Lúcia, o próximo presidente, indicaria os sucessores. O Barroso talvez agora ou no próximo, mas o Gilmar ficaria o seguinte.